Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Cadê todo mundo? Vamos para mais uma live, para mais uma aula gratuita aqui no perfil. Como todos sabem, toda quinta a gente tem aulas aqui, né? Vamos chamar todo mundo? Ó, peguem a setinha aqui embaixo. O tema da nossa aula de hoje é Novembro Azul. Vamos discutir um pouco esse tema que é muito importante. Hoje, nos meus stories, eu coloquei uma sequência de perguntas para saber a opinião de vocês sobre esse tema e eu queria discutir um pouquinho aqui hoje sobre isso, tá bom? E claro, é óbvio, nós vamos falar também dos recursos terapêuticos naturais para isso, tá bom? Gente, hoje eu tô de fone, porque eu tô fora de casa, então para vocês ouvirem melhor a minha voz aqui, tá? Então peguem um aviãozinho aí, manda para todo mundo, mandem os convites. Eu vou fazer isso agora aqui, ó. Então vamos falar de Novembro Azul, um tema tão importante, né? De conscientização para todos. A gente precisa falar sobre a saúde do homem. É algo que é muito importante. Convido os amigos, as amigas, as mães, as namoradas, as filhas. É muito importante a gente conscientizar todo mundo sobre saúde do homem. Vamos lá? Chamou todo mundo? Então vem comigo, nós vamos falar um pouquinho de como começou o Novembro Azul, né? Como que surgiu o Novembro Azul? Vocês sabem? Vocês sabem? Contem pra mim aqui. Quem sabe como surgiu o Novembro Azul? Põe no chat aí. Me mandem mensagens também, tá? Acompanhem os stories, que a gente sempre vai estar... Neste mês, especificamente, a gente vai tocar bastante nesse assunto, tá bom? O Novembro Azul, então, é o mês... O que significa, né, Gabi? Então, vamos lá. Novembro Azul é um mês de combate ao câncer de próstata. Mas, olha que importante a gente saber sobre isso, né? Não é uma campanha que ela foi criada especificamente só para alertar sobre câncer de próstata. Quem iniciou essa campanha foi o Instituto Lado a Lado pela Vida. Trouxe até uma colinha aqui, ó, para não esquecer de falar nada para vocês, tá bom? E essa campanha, ela foi iniciada com o objetivo, inicialmente, para combater o câncer de próstata, né? Porque a segunda causa é a segunda maior causa de morte no público masculino, tá, gente? Mas não só para promover isso, ela teve essa iniciativa, né, de criar o Novembro Azul para informar a população, não só masculina, mas toda a população, que é importante o cuidado, o autocuidado com a saúde masculina, né? E aí a gente vai discutir alguns pontos aqui hoje que são válidos, né? E eu quero muito a opinião de vocês, eu quero fazer esse bate-papo hoje com você aí de casa. Quero que você me fale o que você pensa a respeito desse autocuidado masculino. Vocês acham que os homens de fato se cuidam? Eles têm esse olhar com a saúde deles, né? Várias pesquisas mostraram que muitos dos homens, eles não procuram um serviço de saúde, ou eles procuram com uma menor intensidade. Em contrapartida, existe uma pesquisa que fala que cerca de 52% das internações, isso é mais de 27 milhões de pessoas, tá, gente? Nos hospitais de saúde pública, tá? Estamos falando de saúde pública, não tô falando de privada. Só 52% das internações hospitalares da saúde pública estão relacionadas ao público masculino. E aí cabe a gente pensar por que a mais da metade, né? Tudo bem, é pouca diferença, mas mais da metade desse número de internações está relacionado ao público masculino. Será que é porque eles só procuram um médico quando está no auge, quando está na necessidade máxima? Ou será que eles realmente têm mais problemas? Então, é um dado que a gente precisa repensar. E o Novembro Azul, ele foi criado com esse objetivo, né? Como eu disse, pelo Instituto Lado a Lado pela Vida. E que, apesar de estar associado ao câncer de próstata, ele tem como objetivo
incentivar que o homem procure mais os serviços de saúde, né? Porque percebeu-se que essa população masculina não se cuida tão bem. O que vocês acham? Conta aqui embaixo para mim. Vocês acham que os homens procuram o serviço de saúde tanto quanto a mulher? Vocês acham que eles estão preocupados em prevenção? Ou será que eles vão no serviço só quando eles estão realmente com um problema e estão querendo uma solução? O que vocês acham? Me conta aqui embaixo, por favor. Vamos lá, quero conversar com vocês. Gente, e aí a importância de nós termos este olhar enquanto mães, enquanto mulheres, enquanto esposa, filha. Nós temos, normalmente, né, na maioria aí das famílias, de repente você não tem o pai, não tem o avô, não tem um irmão, mas sempre tem um homem no núcleo familiar e que a gente precisa levar esse conhecimento. Eu fiz uma pesquisa aqui nos meus stories, perguntando para as pessoas por que elas achavam, né? Primeiro, se elas achavam que homem ia mais ou menos do que mulher no médico, e segundo, para tentar entender o porquê. Porque cada realidade em cada família acontece de uma forma, né? Mas isso pode ser diferente na minha casa, na sua casa. Mas pelo que eu vejo, sendo fisioterapeuta, sendo da área da saúde, sendo terapeuta holística, os homens, eles não procuram muito. 90% dos meus pacientes eram mulheres. Essa é a minha realidade. Pode ser pelo núcleo que eu atendia, pelo tipo de terapia que eu fazia, pode ser pela região em que eu estava que isso acontecia. Mas é um dado importante para a gente ficar atento. E se isso está acontecendo, independentemente, talvez não no meu núcleo, mas em outro núcleo, ou talvez não no outro, mas no meu, né? É sinal que o homem, por algum motivo, não está procurando o serviço de saúde. E pode ser muitos os motivos, tá? Eu tenho lido várias pesquisas a respeito disso, mas uma delas diz, pode ser pela nossa sociedade patriarcal, por todo um contexto histórico em que nós estamos envolvidos, em que o homem, ele tem que ser levado a crer, ele tem que ter aquela postura de que ele é o invencível, o infalível, o forte, o indestrutível, né? E muitas vezes ele deixa de procurar ajuda médica para querer passar essa imagem. Então essa é uma das vertentes. Algumas pessoas acreditam nisso. Outras pessoas dizem que não, que é por falta de informação mesmo. Ele não sabe o quão importante é buscar essa ajuda, buscar esse acompanhamento médico. Ele não entende a diferença de um tratamento, de uma prevenção. E aí, enquanto profissional da saúde, eu quis muito trazer essa perspectiva para vocês, para que vocês divulguem aí para os homens que vocês amam, né? Os homens da família, da vida de vocês, que estão presentes aí na casa de vocês. A gente precisa informar, levar informação. Dizer que muitas vezes é melhor prevenir do que remediar. Esse é um ditado super conhecido, mas que nem sempre é levado ao pé da letra. Pergunto para os homens aí, quando foi a última vez que você foi no médico? Para fazer qualquer check-up, não precisa necessariamente, claro, Novembro Azul está associado ao câncer de próstata, sim, mas às vezes você não tem idade ainda para começar esse tipo de prevenção e por isso você não vai mais nenhum médico. Não é assim. Vários são os fatores que predeterminam condições, fatores que levam a ter uma chance maior de ter um câncer de próstata. E não só de próstata, outros cânceres também. Então a gente precisa cuidar dessa saúde antes desse câncer chegar. A gente precisa prevenir. E o meu objetivo aqui hoje é exatamente isso, conscientizar você aí de casa, para que você leve essa informação, se você não for o homem que está aqui assistindo, que você leve essa informação para as pessoas da sua casa, da sua família. A prevenção, ela vem antes de qualquer dor, ela vem antes de qualquer sintoma, ela vem antes de qualquer alerta mesmo, sabe? Então, o combate ao câncer de mama... gente, desculpa, tô no outubro ainda. O combate ao câncer de próstata, ele tem este objetivo, tá? Não só falar do câncer de próstata, mas para falar para os homens a importância dessa saúde integral, desse olhar integral. Vocês concordam comigo? Vocês acham importante ter esse olhar integral?
Nós aqui, enquanto reflexoterapeutas, por exemplo, né, que é o foco principal aqui da minha página, é falar sobre a reflexoterapia e o como ela ajuda, por exemplo, em diversos âmbitos, em diversos aspectos da saúde das pessoas. Nós sempre falamos que a gente precisa olhar para o indivíduo como um todo, de forma integral. Eu preciso saber que ele não é só uma pessoa, por exemplo, que está com fatores pré-determinantes para câncer, ou que está vindo de um tratamento de câncer. Eu preciso olhar para esse indivíduo, que ele é um indivíduo que tem trabalho, ou que não tem trabalho, que pode estar desempregado. Ele é um indivíduo que pode estar com condições psíquicas alteradas, um emocional alterado, de repente até porque perdeu o emprego, né? Um dos fatores. Mas podem ser outros, por uma separação, por um luto, por N motivos, esse emocional pode estar abalado. E a reflexoterapia, nós reflexoterapeutas, temos que ter este olhar deste homem como um todo, olhar a saúde de forma integral, físico, mental, psíquico, né? E nós temos recursos dentro da reflexoterapia para tratar tudo isso. Então, o Novembro Azul, ele vem com essa proposta, tá? Ele iniciou com esse olhar para câncer de próstata, mas se ampliou para que nós levemos esse conhecimento para os homens, para a saúde dos homens, para que tenha esse olhar de saúde integral. E levando realmente o ditado ao pé da letra. É melhor prevenir do que remediar. Eu preciso prevenir. E qual que é a melhor forma de prevenção, gente? Bom, existem inúmeras formas de prevenção, né? A primeira e a mais ouvida por aí é o tal do exame de toque, né? O exame físico para câncer, para prevenir o câncer de próstata. Gente, eu tenho uma pesquisa aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó, 95% das pessoas... Gente, isso é uma pesquisa do Instituto de Câncer, tá? Do INCA. Então, ó, é uma pesquisa que 95% dos homens, quando eles procuram o sistema de saúde, né? Seja ele público ou particular. Quando ele procura o sistema de saúde porque ele já tá com algum sintoma, é sinal que esse câncer já passou por um estágio muito avançado. E aí, um câncer num estágio avançado, é difícil a gente retroceder. Não é impossível, mas é difícil. Daí a importância da gente começar a investigar isso, a achar o diagnóstico precoce, quando a coisa tá pequena ainda. Se eu vou deixar evoluir, deixar aparecer sintoma, não, vou procurar um médico só quando eu tiver com dor. Meu caro, se isso acontecer, grandes são as chances desse câncer estar num nível avançado e você não conseguir mais retroceder. Daí a importância de fazer o exame. O exame, gente, ele na verdade, não é uma prevenção, né? Porque não tem como prevenir. Claro, você precisa ter hábitos saudáveis. Isso vai contribuir para a prevenção a longo prazo, né? Então, uma boa alimentação, atividade física, né? Equilibrar os horários de trabalho e lazer, e tudo isso é muito importante. Mas fazer o exame de toque é encontrar qualquer alteração, por exemplo, enquanto ela ainda está no início. Porque quando ela está no início, as chances de cura são altíssimas. Só que se você deixar aparecer algum sintoma, por exemplo, dificuldade de urinar, perda de sangue pela urina, né? Tudo isso são sintomas. Dor, por exemplo, muita dor, tá? Isso são sintomas, e se esses sintomas já apareceram, pode ser que o seu caso já tenha avançado. Por isso que a gente está batendo tanto na tecla de que você precisa procurar o serviço de saúde para prevenir ou para achar no início, para diagnóstico precoce. Porque o diagnóstico precoce é que vai levar a 90%, 99% de chance de resolução desse problema. Por isso, gente, a gente precisa conscientizar os homens da importância dos cuidados da saúde. E vários são os cuidados, né? Quando a gente fala de saúde integral, desse olhar integral, eu vou olhar não só para o câncer de próstata, eu vou cuidar de todos os fatores que antecedem. Enquanto eu ainda não tenho idade, por exemplo, né, para fazer, é indicado, gente, que a partir de 45 anos os homens comecem a fazer tanto o exame de sangue, conhecido como PSA, quanto o exame de toque, o exame físico, tá bom? Muitos dos, 20%, outra pesquisa aqui, 20% também do INCA, tá? 20%
dos diagnósticos precoces de câncer de próstata, eles são diagnosticados apenas com o toque. O exame de sangue não dá alterado, porque a porcentagem ainda é pequena e às vezes não aparece de forma expressiva no exame de sangue. Mas você já encontra algo no toque e você já consegue tratar. Gente, então não tem que ter o preconceito de fazer o exame do toque. É tão natural, a mulher faz isso tantas vezes, né? Exame de toque deveria ser tão natural quanto a mulher ir ao ginecologista, tem que ser natural o homem ir ao urologista, né? Faz parte do nosso tratamento, né? A mulher, ela tá praticamente todo mês tendo... Ah, mas a mulher foi feita para isso. Já ouvi essa frase. Quem já ouviu essa frase aqui? Conta pra mim. Gente, não tenho foi feita para isso. Tenho vou cuidar da minha saúde. A gente precisa desmistificar algumas frases que foram ditas pra gente ao longo da nossa vida. O mais importante, acima de tudo, é você ter saúde. É você tendo saúde que você vai poder curtir seus filhos, seus netos, sua família, fazer as viagens que você tanto ama, conseguir trabalhar pelo tempo que você gosta, que você quer, que você deseja, ser produtivo na vida. Ou não, se você já aposentou, que você consiga curtir a sua aposentadoria com saúde. Já pensou, eu tô aposentado, mas não tenho saúde? Não tenho saúde para fazer nada do que eu desejei a minha vida inteira? Então, a gente tem que entender que o exame de toque é só um processo para que eu tenha saúde por mais tempo. E aí vale a gente destacar aqui algumas coisas importantes. Por exemplo, histórico. Se você tem histórico familiar de câncer de próstata, é importante que o seu exame de toque inicie antes, porque você já tem uma predisposição. Então, a partir de 40, 45 anos, quem tem predisposição já tem que começar. Vou dar um exemplo para vocês, gente. Eu mesma já faço acompanhamento de mamas. Gabi, mas você ainda não tem idade para fazer mamografia? Não, eu não tenho, mas eu já preciso fazer. Por quê? Porque existe histórico na minha família. Então eu preciso cuidar. Eu vou para ultrassonografia todo ano, tenho que fazer, tenho que acompanhar, porque tem histórico na minha família. Mesmo eu não tendo idade para fazer mamografia, eu já investigo todo ano, certo? Isso é muito importante. Por quê? Porque se qualquer coisa acontecer, eu consigo tratar cedo, quando ainda tem solução. Isso vale para homens também, né? Fatores de risco, então já falamos do histórico familiar, né? Do histórico genético. Negros ou pretos, enfim, né? Como queiram chamar aí. Como a pessoa se deseja ser chamada, né? Para algumas culturas, em alguns países, a palavra negro ela é ofensiva, né? Então a gente precisa também levar isso em consideração, e aí isso é um papo para uma outra live, né? Para uma outra aula. Mas os negros, eles têm predisposição genética também, né? Mais facilidade de desenvolver, então eles precisam também cuidar mais disso, tá bom? E obesidade. Pessoas obesas têm predisposição para ter um câncer de próstata no homem, mas de forma geral. Então, obesidade também é um fator de alerta para todo mundo. E aí, quando a gente para ler as pesquisas, qual é o número de obesos que nós temos no Brasil? O número também é gritante. Então, a gente precisa cuidar de alimentação sempre, sempre, independente de câncer, independente de homem ou mulher, né? Então, aqui são alguns dos itens que nós falamos. Gente, alguma dúvida até aqui? Tá tudo bem? Podemos seguir? Ah, Gabi, mas o que é a tal da próstata? De repente, né, você não sabe, então vamos esclarecer aqui, vamos tirar a dúvida aqui geral. A próstata, gente, é uma glândula reprodutora masculina. Ela é que produz o esperma, propriamente dito, tá bom? Então, ela pode... como a velocidade de produção no homem é muito diferente da mulher, né? Enquanto a mulher ela tem número de óvulos contado, né? Número de gametas, de células reprodutivas contadas desde o nascimento e que só vão amadurecendo ao longo da vida, né? E por isso ela libera um óvulo por mês, raras as exceções, né? Dos gêmeos aí bivitelinos que liberou 2, enfim. Mas é um por mês e ela tem um número contado. O homem não, ele reproduz por hora. A coisa é gigantesca, né? A produção é muito rápida. E toda a reprodução celular, ela pode acontecer um erro.
Então, na próstata, se acontece algum erro no momento dessa reprodução, se alguma célula ela vem com algum problema, ela pode se reproduzir errado e isso pode virar um câncer. Benigno ou maligno, tem que investigar, tem que fazer exame, tem que fazer, né, às vezes, ultrassom transretal, enfim, para verificar a gravidade do problema. Daí a importância desse cuidado, desse autocuidado, dessa prevenção. E claro, a gente já falou aqui, não é só isso. Eu tenho que cuidar de toda a minha vida antes para prevenir esse aparecimento, esse possível, né, suposto aparecimento que pode acontecer. Eu conheço um médico que ele sempre me falou a seguinte frase: todo homem vai ter câncer de próstata. Todo homem. É que muitas vezes eles não vão viver para isso. Olha que frase impactante, né? E ele falou, isso é válido para as mulheres também. Toda mulher vai ter um câncer de mama. Muitas não vão viver para isso. Então, assim, ó, se a pessoa for viver mais de 100, 200 anos, com certeza nesse período ela vai ter. O problema é que a expectativa de vida média do brasileiro é 70 e poucos anos. Isso é outra estatística importante do IBGE. Olha isso. O homem, eles vivem cerca de 7 anos menos que as mulheres. Por que será? E aí que vale levantar esse alerta. Será que é porque, de fato, ele não está procurando o serviço de saúde como ele deveria? Será que isso tudo é falta de informação, falta dele entender a importância de buscar cuidados de saúde? E aí a expectativa média do Brasil é de 72 anos para homens, expectativa de vida, e 79 anos para as mulheres, tá? Então, olha lá, as mulheres estão vivendo mais. Por que será? Será que elas estão se cuidando mais? Quando você vai ler e quando você vai estudar patologias, a gente vê que muitas patologias, a predisposição está sempre com a mulher. Muitas, tá? Muitas patologias. Mulher tem mais tendência a ter N coisas. Osteoporose, mulher tem mais tendência por conta de toda a curva hormonal dela, da menopausa, enfim. E homens, essa estatística é um pouco menor, né? Em comparação com a incidência, né? Em comparação com as doenças e a incidência. Mas ainda assim, a expectativa de vida do homem pelo IBGE é menor. Então a gente precisa orientar as pessoas, orientar esses homens da importância de buscar um serviço de saúde para se cuidar, para autocuidado mesmo. Porque quando eu me cuido, eu vou ter uma expectativa de vida maior, eu vou viver mais e vou viver melhor. Porque não é só sobre ficar mais tempo vivo, mas sim sobre estar bem enquanto eu estou vivo. É qualidade de vida, isso é importante. E para que eu tenha qualidade de vida, eu preciso me utilizar dos recursos disponíveis. E a medicina evoluiu para isso, né? Graças a Deus, nós temos muitos remédios, conhecimento, tecnologia que nos ajuda na nossa saúde. E também os recursos terapêuticos naturais. A minha função aqui hoje é falar um pouquinho sobre os recursos terapêuticos naturais e dizer para vocês que a reflexoterapia, por exemplo, ela não vai curar o câncer. Você precisa do acompanhamento médico, você precisa do auxílio do médico, de toda as medicações, químio, rádio, enfim. Mas ela pode contribuir para todos os efeitos colaterais que uma medicação tão forte pode causar. Nós falamos, quem me acompanha aqui, nós falamos sobre isso lá no Outubro Rosa, quando a gente falou de câncer de mama. E é claro, não preciso cansar de me repetir o básico. Então, a reflexoterapia ela vai contribuir para isso também, tá bom? Ela vai contribuir para os efeitos colaterais de um tratamento invasivo, agressivo, que é, por exemplo, químio, rádio, para um câncer, tá bom? Todos os cânceres, tá? Isso vale para todos, não só para o de próstata. E ela também pode contribuir para todo o efeito emocional que isso vai causar na pessoa. Toda pessoa que precisa se afastar do trabalho, que fica proibida de fazer algo por um tratamento médico, ou que se sente vulnerável, isso pode afetar muito o emocional e o psicológico dessa pessoa. Daí entra, por exemplo, as terapias naturais, tá bom? Então, a reflexoterapia ela vai trabalhar no emocional. Nós, enquanto reflexoterapeutas, temos essa visão de saúde integral do ser humano. E
A nossa teoria, né, a nossa base científica de estudo diz: todo distúrbio, todo desequilíbrio emocional, ele pode gerar um desequilíbrio físico. Então, por que não usar essa terapia como uma prevenção também? Porque quando eu faço autocuidado, eu me dou lá 1 hora para receber uma sessão de reflexo, um escaldapés, uma massagem corporal, uma sessão de aurículo, enfim. São tantas as terapias naturais que vão promover relaxamento, bem-estar, alívio de estresse, né? O nosso dia a dia é tão estressante, por que não nos dar este autocuidado? A mulherada vai fazer cabelo, vai fazer unha, vai fazer massagem. Por que que os homens não podem se dar esse luxo também? E eu digo que nem é luxo, né? É até uma palavra errada que eu usei aqui. Não é luxo, é necessidade. Eu preciso ter o meu momento de relaxamento. Eu comigo mesma, né? Para eu relaxar, para eu descansar a mente, para eu desocupar do estresse, soltar todo o estresse do meu dia a dia e da rotina. Da mesma forma que nós falamos lá atrás, que essa sociedade patriarcal pode ter trazido essa postura, né? Que o homem tem que ser, né? Essa pessoa congelada e rígida e invencível, infalível, forte, viril, enfim. Ele também pode colocar esse homem numa caixa em que, se ele usar esse tipo de recurso, ele é mal visto pela sociedade. Ele é discriminado por isso. Ele é comparado a outras pessoas. Isso não deveria acontecer, porque isso é questão de saúde, né? Ele se dedicar a ele mesmo, às vezes ele tá super estressado com esse papel que foi dado para ele, que é ele tem que sustentar a casa, ele é o macho da casa, né? Ele que é o provedor da casa. E aí ele é colocado nesse papel e ele se sente preso a esse papel e ele não pode, ele não se permite se dar 1 hora do seu dia, da sua semana, para descansar, para relaxar, para se permitir uma técnica, por exemplo, de massagem, né? Ou então, por ele também ter estar nesse rótulo do viril, quando ele escuta a palavra massagem, já vem junto a conotação sacanagem, né? Então, também é um olhar que muitas vezes os homens sofrem por isso, né? E às vezes a gente só vê de um lado da moeda, mas é importante que a gente sempre se coloque do outro lado. Então, a sociedade patriarcal, ela vem para trazer muitos desses rótulos para os dois lados, tanto para o feminino quanto para o masculino. E isso é prejudicial para qualquer sociedade como um todo. E aqui nós estamos falando com foco em saúde. É importante que você faça prevenção, que você vá se cuidar e que você não se importe com termos que a sociedade está usando. O mais importante é você cuidar da sua saúde. E aí, o meu objetivo, então, com esta aula é isso: trazer a importância de se cuidar, trazer a importância de se olhar, de se permitir descansar, ser feliz, relaxar, enfim. É importante diagnóstico precoce, portanto, façam o exame de toque sem preconceito, façam o exame de sangue também, que é necessário, mas lembrem-se, só o de sangue não diagnostica tudo. 20% dos casos foi diagnosticado só com toque, tá bom? Isso é muito importante. E aí, a importância de hábitos saudáveis, né? Outros exames que são importantes, como a gente está falando aqui de saúde integral, coisas que são importantes dos homens estarem atentos e estarem médicos que eles devem estar visitando, tá bom? Cardiologista. Então, é preciso estar sempre atento com pressão arterial, que isso também, alteração de pressão e problemas cardiológicos também é uma grande causa de morte, tá? Do sexo masculino. Então, cuidar do cardiologista, verificar sempre a pressão, os problemas cardíacos, fazer todos os testes que são possíveis para mapear isso, né? Então, colesterol, triglicérides, esteira ergométrica, todos eles. Perímetro abdominal, que também aumenta o risco de doença cardiovascular. Da importância também de cuidar de alimentação, procurar nutricionista, usar o conhecimento desses profissionais. Esses profissionais
se especializaram, estudaram muito para ter este conhecimento, cada um na sua área e todos eles de extrema importância, né? Deveria sempre ser um atendimento multidisciplinar, não uma única profissão separadamente, né? Então, usar o conhecimento de todas essas pessoas que são formadas enquanto profissionais da saúde em seu favor, né? Então, o nutricionista aí, o cardiologista, enfim. Endócrino, o endocrinologista, ele vai cuidar de todos os seus hormônios, inclusive dos hormônios reprodutores, né? Muitas vezes, com o endócrino, você já vai ter uma prévia de que pode estar acontecendo algo aí com seus hormônios, com a sua próstata, por avaliação hormonal, tá bom? E ele também vai cuidar de diabetes, que é uma grande causa também de complicações, e problemas de tireoide, que mexem com o metabolismo e que também podem alterar muitas coisas no corpo do homem, tá bom? E claro, um assunto super recente, as vacinas, né, gente? Deixa o calendário de vacina correto, deixa o calendário de vacina em ordem, dá uma passadinha no posto de saúde, verifiquem as suas vacinas, tá? A gente costuma dizer que tomou de 15 anos nunca mais volta no posto de saúde para tomar vacina, né? E, gente, as vacinas, elas têm prazo de validade, elas precisam ser tomadas novamente. Então, pensem aí no tétano, as gripes, né? As vacinas de gripes anuais. Então, deixem o calendário de vacinação em ordem. Agora a Covid, né? Que veio com tudo e que levantou esse tema à tona novamente. Então, é importante também, tá bom? Por exemplo, a de tétano, gente. Tétano, né? Você pode se cortar no seu trabalho aí, se machucar acidentalmente no lazer com algo enferrujado. Então, mantenham as vacinas em ordem. Isso também faz parte da prevenção, tá bom? Quando você usa a vacina, você está trazendo anticorpos para dentro do seu corpo e fazendo com que o seu corpo crie memórias de anticorpo, para quando você entrar em contato com o vírus real, com a ameaça real, o seu corpo saiba como reagir. Não significa que você não vai pegar a doença. Significa que se você pegar, o seu corpo tem condições de reagir e não levar você a um óbito, por exemplo, por um simples, prego enferrujado, né? Ninguém merece. Então, as vacinas têm esse poder no nosso corpo, tá? E vale lembrar também algo muito importante aqui, a questão da proteção por rebanho, né? Muitas vezes você fala, eu não tomo vacina e nunca peguei nada. Você aqui não tomou vacina, mas todas as pessoas ao seu redor tomou vacina. Então as outras pessoas estão te protegendo. Você pode não ter tomado e achar que você está todo protegido, mas na verdade o que não está deixando o vírus chegar em você é porque todas as pessoas ao seu redor tomaram vacina e o corpo delas está reagindo muito bem e elas não estão transmitindo para chegar no seu corpo, tá bom? Então, então vou deixar só o meu vizinho tomar? Não, faça parte você também dessa rede, né? Porque você não vai estar protegendo só você vai estar protegendo toda a sua família. Você não ama a sua família? Então cuida dela também. E vacina é uma forma de cuidado, tá bom? As vacinas existem há muitos anos, né? Se a gente for pesquisar historicamente falando, e a gente for ler sobre revolta da vacina que aconteceu no Brasil, por exemplo, as pessoas estranhavam, meu Deus, vão vir com uma agulha, furar meu braço e vão aplicar o que dentro de mim? Eu não sei o que está lá dentro. E eu senti que isso se repetiu fortemente ultimamente, né? Então, estudem, vá ler sobre as vacinas, né? E vai entender que existe uma comunidade científica no mundo inteiro estudando isso. Então, não é o que uma pessoa fala, é a comunidade do mundo inteiro estudando para fazer vacinas, tá bom? Então, vacina, ela veio e ela é muito antiga, a vida inteira, minha mãe sempre me levou a tomar vacina. Então, manter o calendário vacinal em ordem também é uma forma de autocuidado, tá bom? E que mais? Que mais que eu tenho para falar para vocês? Que mais? Gente, acho que é isso, né? Novembro Azul, então, é prevenção, é autocuidado, e autocuidado engloba tanta coisa, né? Tanta coisa. E aí, me conta, vocês conseguem enxergar autocuidado na casa de vocês? O que é autocuidado para você? Você já pensou que autocuidado não é só tomar banho, cortar a unha, né? O autocuidado vai muito além. O fato de fazer cabelo e unha, por exemplo, não é só luxo. Ele é uma necessidade biológica do corpo,
né? Que seja do emocional. Às vezes a rotina tá te cobrando tanto, homem, você que tá aí, né, lutando pra dar o melhor para sua família e você tá tão sobrecarregado com isso, permita-se se cuidar, permita-se ser feliz, permita-se esses momentos de autocuidado. Não é só médico não, vai fazer sua reflexologia, vai fazer sua massagem, vai fazer sua atividade física, aquilo que libera a sua energia de alguma forma e te proporciona bem-estar, te proporciona endorfinas, né? Alegrias boas, que seja beber a cervejinha com os amigos no final de semana, que seja, aliás, álcool, né, também é um tema polêmico, né? A gente tem que pensar aí na questão do que é vício e do que é saudável, né? E se você conhece alguém que está com problemas de vício, de compulsões, seja compulsão alimentar, vício de álcool, drogas, cigarro, enfim, qualquer tipo de vício, saibam que a reflexoterapia, ela também vai contribuir para isso, tá bom, gente? Ela tem como ela trabalha o emocional, terapia floral também contribui muito para vícios, tá? Então, quem tá no caminho aí de quer largar um vício, quer mudar de vida, quer fazer esse autocuidado, pensem com carinho nessas técnicas. Podem me enviar direct me perguntando sobre elas, porque elas são essenciais para te ajudar nessa caminhada rumo à libertação desse vício que te incomoda, tá bom? Então, é isso. Pensem nesse autocuidado. Veja o que faz feliz o coração de vocês, o que libera endorfinas e o que libera coisas boas, o que faz bem para o seu corpo. O nosso corpo é uma máquina perfeita, mas como toda máquina, ele também se desgasta, né? Então ele precisa de revisões, ele precisa de manutenções, ele precisa estar com a troca de óleo em dia, né? E o que é a troca de óleo, gente? Homens, não me entendam mal. É você, por exemplo, fazer atividade física. A atividade física, ela lubrifica todas as articulações do seu corpo. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que o movimento, a atividade física, gera líquido sinovial em todas as suas articulações e isso é o óleo do seu motor? Pois é, ela libera, ela ajuda a produção de líquido sinovial e faz com que as articulações se movimentem de maneira adequada, sem você gerar uma artrite, uma artrose e dor por movimento repetitivo, enfim. A atividade física é um excelente recurso para liberar endorfina, para lubrificar todas as articulações, para gerar a sensação de bem-estar. Então, cuidem-se, cuidem-se. O meu recado para vocês é esse. Cuidem-se com muito carinho. Se vocês não conseguem fazer isso sozinho, né? Ai, não sei que médico ligar, não tenho referência, eu não tenho plano de saúde. Peçam ajuda porque isso é importante. Eu tenho certeza que as pessoas vão te ajudar a encontrar o melhor médico, o melhor caminho, a melhor forma. Seja, ai, não tenho plano, vou precisar fazer um plano. Tá bom, vamos procurar, vamos buscar recursos para que vocês consigam atingir os objetivos e principalmente qualidade de vida no tempo de vida que vocês vão ter, né? Porque de nada adianta eu viver muito, mas cheio de dor, cheio de problema, cheio de cicatriz, cheio de, enfim, cuidem-se, tá bom? Então esse é o meu recado para vocês, meninos e meninas, né? Porque a função das meninas é levar esse conhecimento e acolher os homens da família e da casa. E meninos, tomem essa consciência, vamos mudar essas pesquisas, vamos deixar a expectativa de vida maior dos homens, esse cuidado com a saúde, vamos viver melhor, vamos ser felizes por mais tempo, tá bom? Pessoal, eu fico por aqui, espero que vocês tenham entendido o quão global é o câncer de próstata. Novembro Azul não é só câncer de próstata, vai muito além, tem a ver com saúde, tá bom? Beijo no coração, se cuidem, tchau, tchau.